Aleluia. Amém, amados? Graça e paz para o seu coração, amém? Você pode ficar em pé um minuto. Eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Há alguém do seu lado, então vire para essa pessoa que está do seu lado e diga: hoje Deus vai falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos aí. Senhor, nesta noite nós nos rendemos ao seu senhorio. Senhor, nós suplicamos que nesse instante as nossas mentes, todo o nosso sentimento esteja voltado para este altar, para a palavra do Senhor que vai fluir nesse altar sobre a vida daqueles que aqui estão. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor possa habitar em nosso meio, que o Senhor possa vir transitar com teu Espírito livremente entre nós. Tu és bem-vindo, Senhor. A tua graça nos constrange, o teu amor, ele nos envolve, e por isso essa noite nós estamos aqui para receber a tua presença em nossas vidas, através da sua palavra esta, que ela vai penetrar em nosso ser, ela vai moldar o nosso ser, vai gerar uma transformação, uma novidade de vida. Nesta noite, Senhor, que o Senhor possa olhar para nós com graça e venha entre nós habitar. Nós declaramos que o Senhor és bem-vindo e és adorado aqui entre nós. Nós declaramos a Ti, Espírito Santo, que a Tua graça, o Teu poder também és bem-vindo aqui. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. E os que creem, digam amém. Diga graças a Deus aí. Você pode aplaudir o Senhor enquanto você senta. Aleluia. Vai aplaudindo aí em nome de Jesus. Aleluia. Mais uma vez, graça e paz para o seu coração. Peço que você fique com a sua Bíblia aí pronta. Nós chegamos de viagem, uma viagem incrível, uma viagem onde a presença de Deus foi marcante em nossas vidas. Eu e minha esposa estivemos fora durante 22 dias. Quero parabenizar toda a igreja que nesse período de nossa ausência esteve na ativa, esteve cultuando a Deus a cada culto, lembrando de nós também que estávamos ali em viagem. E ao longo dos dias eu devo trazer para vocês informações acerca de como foi a nossa viagem. O primeiro encontro no mês de janeiro foi o melhor. Janeiro, nosso primeiro encontro, módulo 1, foi o melhor. Nós fomos então em maio para o encontro do módulo 2, que foi o melhor. Foi o melhor. Sem dúvida, o módulo 2 foi o melhor. E agora nós fomos para o módulo do SCTC, que é a formação de diretores acadêmicos, e o módulo do SCTC para formação de diretores acadêmicos foi o melhor. Esse foi o melhor. É incrível como Deus atuou naquele lugar. É incrível como Deus tem trazido sobre nós unção e graça. Eu quero rapidamente pedir que minha esposa fique em pé. Eu queria que nós, de forma honrosa ao Senhor Jesus Cristo, pudéssemos dar uma salva de palmas para o Senhor, porque nós fomos aprovados, eu e minha esposa, fomos aprovados como diretores acadêmicos da EIFOL, podendo representá-la, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, foi fantástico. Nós retornaremos em novembro. Em novembro tem o REDEC, que é o encontro de líderes mundiais. Nós estaremos lá em novembro. E em janeiro a equipe está crescendo. Em janeiro, nós tínhamos aí a Rebeca, que está ali. Levanta a mão aí, Beca, por favor. A minha filha, que não veio aqui, que também é Rebeca, não está aqui conosco hoje. Nem ela e nem o esposo, pois o esposo perdeu ontem, né? Descansou no Senhor ontem, o seu avô. Também temos o Lucas, que está
em serviço em algum lugar ali em cima. Éramos 4 comigo e com a minha esposa, 6. Já estamos recebendo informações de última hora que o Aldo está se inscrevendo aí para poder participar também, e mais algumas pessoas. Então provavelmente a gente vai numa caravana grande de pessoas daqui para participar na EFOL no mês de janeiro, provavelmente segunda quinzena. Será um encontro incrível. Pastor, eu queria informações. Nos procure depois, eu passo maiores informações. Mas eu posso te dizer que foi de Deus. Nós sentimos muito a presença de Deus naquele lugar. Nesta fase, nesse momento, nós temos poucas aulas e muitas orações. Então eram horas e horas de oração, horas e horas de intercessão. E de fato, a gente, depois de muitas horas de oração, nós tínhamos o desejo de continuar. Eu não sei se consegue colocar uma foto aí. Depois eu queria que os meninos tentassem colocar. Na sexta-feira, amados, nós temos um grande encontro de oração, chamado a oração da grande renúncia. Então todos os alunos do primeiro módulo, eles participam, 300, 400 alunos, participam dessa grande oração. E nessa etapa, eu, minha esposa e mais 21 alunos, estávamos agora como conselheiros, poderíamos atuar naquela grande oração da grande renúncia. E enquanto nós estávamos lá, havia uma senhora de 92 anos de idade. Uma senhora de 92 anos. E eu, muito curioso, porque eu via sempre ela de joelho. Eu falava, essa mulher está dormindo. Essa mulher está dormindo. Porque começava o almoço, ela estava de joelho. A gente voltava do almoço, aquela mulher estava lá de joelho. Eu falei, essa mulher está dormindo. Olha ela aqui, valeu, obrigado, Lucas. Os meninos aí do setor 7. Essa mulher, deixa aí. Pode apagar uma dessas lâmpadas para ajudar aqui o pessoal a enxergar melhor. E essa foi a noite da grande renúncia. Após a oração da grande renúncia, eu me senti incomodado de me aproximar e honrar a vida dessa mulher. E eu senti de Deus que eu deveria honrar a vida dessa mulher. E então, ao me aproximar, eu falei com ela algumas coisas. E depois eu disse, eu posso tirar uma foto com a senhora? Ela falou, pode sim, toda alegre, perfumada. Aí nós tiramos a foto. E quando tiramos a foto, eu perguntei para ela. Eu agradeci. E ela então perguntou para mim. Ela disse, o senhor é pastor? Eu falei, eu sou pastor. E a minha esposa é pastora. E ela disse, e qual é o seu nome? Eu disse, meu nome é Carlos Magno. E ela então começa a chorar. E eu não entendi. E ela chorava. E eu não entendia. E ela disse, eu pensei que eu morreria sem conhecer você. E aí é que eu continuei sem entender. Ela disse, porque toda segunda-feira, desde janeiro, eu oro pela sua vida. E toda quinta-feira, eu faço jejum pela sua vida. Ela pertence a Jocum, do Espírito Santo. E os pastores líderes da Jocum, em Curitiba, Almirante Tamandaré, passou o meu nome, para que as intercessoras da Jocum Mundo orassem por mim. É algo muito grande, amados. Aquilo mexeu comigo de uma forma tão profunda. Lá, nós falamos uma frase. E essa frase eu quero que você comece a internalizar essa frase. Nem que eu venha suar sangue, eu não quero mais pecar. Eu não quero mais ferir aquele que tanto me ama. Carrega isso para a tua vida. Eu sei que você é forte em Deus. E você pode.
Eu sei que você consegue em Cristo Jesus. Afinal, você é uma nova criatura. Paulo fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele ainda diz que eis que se fez nova todas as coisas. Todas as coisas. Aquela mulher olha para mim e após a troca de olhares, eu disse assim: eu posso falar uma coisa para a senhora? Porque eu não consegui estar à altura daquela mulher. E eu disse: se Jesus tivesse um perfume, o cheiro dele era o seu cheiro. Aquela mulher cheirava Jesus. 92 anos. Aquilo foi uma lição tão profunda para a minha vida. Se você não sabe, eu tenho 51 anos. Pessoas mais jovens do que eu, ou pessoas da minha idade, muitas vezes nós colocamos tanto impedimento para fazermos coisas tão simples, coisas para a nossa família, coisas para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Renúncias que muitas vezes nós devemos e precisamos fazer. Aquela mulher de 92 anos fez uma renúncia da vida dela para orar por um estranho que ela não sabia se um dia ela iria conhecer. Eu saí daquele lugar. Quando eu olho para Cristo, só a graça me torna digno. Mas sem ela, eu me sinto indigno. Quando eu olhei para aquela mulher, eu me senti indigno diante de uma mulher que exalava tanta santidade. Sabe, amados, o tema da mensagem de hoje é: no deserto da alma, o Espírito te leva e a palavra te sustenta. Eu vou falar de novo porque eu quero que você grave isso em sua mente. No deserto da alma, o Espírito te leva e a palavra te sustenta. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 4. O versículo é o 1 até o versículo de número 11. Eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 4, no versículo de número 1 até o versículo de número 11, e acompanhe comigo a leitura em nome de Jesus. Se você não trouxe a sua Bíblia, pegue o seu smartphone, pegue o seu iPad, mas depois guarde o seu smartphone, guarde o seu iPad, concentre naquilo que Deus vai falar com você. Versículo 1 diz assim: então, diga mais forte, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu quero que você olhe para mim agora. Nós vamos seguir com o texto, mas eu quero que você preste atenção. A Bíblia diz, no capítulo de número 3, nos versículos que antecedem esse texto que nós estamos lendo, a Bíblia diz no capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17, que Jesus vai procurar João no Rio Jordão para ser batizado. João, ele se opõe a fazer o batismo de Cristo. Ele diz: é eu que preciso ser batizado por você, e você vem até a mim pedindo que eu te batize. E Jesus então diz assim: deixe por agora, porque convém que cumpra toda a justiça. A justiça aqui está tratando de vontade de Deus. Por favor, entenda cada palavra do texto que nós vamos narrar, para que você consiga formar em sua mente o conteúdo daquilo que o Espírito vai colocar dentro de você. Jesus vira para João e diz: deixa agora, deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça, isso é, toda a vontade de Deus. E aí o versículo 17, depois que uma voz no céu aparece, que uma pomba que representa o Espírito Santo aparece, a voz do céu diz: este é o meu filho amado. Amém? O que Jesus era de Deus? O que Jesus era de Deus? O filho amado. Versículo 2 do capítulo 4, continuando o texto que nós estamos lendo.
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A Bíblia diz que Jesus teve fome. E chegando-se a ele, chegando-se a Cristo, o tentador, isto é, o diabo, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O verso 4 diz: ele porém respondendo disse: está escrito. Ei, olhe só, Jesus responde dizendo: está escrito. Sabe, o texto que Jesus está narrando, aqui no versículo 4, ele tira lá do Pentateuco, ele tira lá de um dos livros, dos 5 livros de Moisés, ele tira de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 3, e que fala essa, lá diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Então o diabo, lá no versículo de número 5 diz: o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Agora a estratégia é outra. Satanás começa a usar a própria Bíblia para falar com Jesus. E o que ele diz? Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Isso também está em Deuteronômio, está no capítulo 6, no versículo 16. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O verso 8 novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus mais uma vez invoca o livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de números 20, e ele diz a ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eu quero começar a mensagem de hoje dizendo para vocês que há desertos. Ei, olhe para mim, deixe sua Bíblia do lado, igual eu estou deixando a minha. Há desertos que nós escolhemos viver. Há desertos que nós escolhemos, por desobediência, viver. Mas há desertos que Deus permite em nossa vida, que Deus permite que nós vivamos, para que em amor nós possamos crescer. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nos revela o mais misterioso e profundo episódio da história cristã, envolvendo Cristo Jesus. Esse texto fala sobre a grandeza de Cristo ter sido levado ao deserto pelo próprio Espírito. O versículo 1 fala que foi o Espírito de Deus que levou Jesus até o deserto. Não foi porque Jesus errou, não foi porque Jesus havia cometido pecado, mas ele leva Jesus até o deserto para cumprir um propósito. Há aqui um ensinamento importante para a minha vida e para a sua vida. Há um ensinamento importante. E quais são? O deserto nos ensina que nós devemos entender que não estamos lá, não para sermos punidos, mas estamos lá para entender que aquele lugar é uma plataforma,
é uma ponte que revela a gloriosa vontade de Deus em nossas vidas. Eu entendo em Mateus capítulo 4 que esse deserto é um lugar de confronto. O deserto de Cristo era um lugar de confronto. Um confronto de identidade e acusação. Identidade por quê, pastor? Quando Satanás olha para Jesus e ele diz: se tu és o Filho de Deus, duvidando, gerando dúvida na identidade de quem era Cristo. E se você observar, pouco antes, no batismo de Cristo, o próprio Deus, ele fala do alto, ele fala do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso me faz entender que quando nós passamos muitas vezes por deserto, a primeira coisa que Satanás tenta fazer é arrancar de nós a nossa identidade. É tirar de nós a condição de filho, de sentar-se à mesa. A segunda coisa que nós encontramos no deserto de Cristo é a promessa e o atalho. Amados, como Satanás tenta conduzir a cada um de nós quando estamos no deserto a desobedecer a Deus, a desobedecer a promessa, em busca de atalhos. Se você simplesmente se prostrar e me adorar. Também foi o confronto da fome e da fidelidade. Talvez esse seja o maior confronto que eu e você enfrenta. O confronto da fidelidade. Quando nós somos afrontados em meio às lutas e ao deserto, a primeira coisa que nos oscila é a nossa fé. A primeira coisa que nos oscila é aquilo que nós determinamos como crença. É no deserto que o diabo tenta. É no deserto que o diabo faz o trabalho dele, que é fazer com que nós duvidemos do amor de Deus. É no deserto que nós também somos lembrados que somos filhos de Deus. É no deserto que somos lembrados que Cristo caminha conosco. É no deserto que somos lembrados que em meio à lágrima o Espírito Santo está do nosso lado. Só quem já passou por um deserto entende o que eu estou dizendo. Só quem já passou por uma luta, estando lá porque quis, desobedecendo, ou estando lá porque foi necessário para ser provado. E para que eu e você possamos avançar nessa mensagem, nós precisamos entender a perspectiva bíblica do que é deserto. Entender um pouco mais o que é deserto. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que deserto é um lugar de isolamento. Ninguém gosta de estar no deserto e estar acompanhado. Quando a gente está no deserto, a gente quer estar só. A gente quer só chorar. A gente entra em depressão. A gente vira Elias, vai para a caverna. A gente chora. O deserto é um lugar de isolamento. Porém, eu tenho uma novidade para você. O deserto é um lugar de propósito divino. Sabe, a Bíblia me diz claramente que o deserto é um espaço que Deus criou para que eu e você, homens e mulheres, possamos ser tratados no secreto, sem a intervenção de ninguém. É Deus e eu que estarei ali, sendo tratado área por área e crescendo em graça. Isso é deserto. Sabe o que deserto é? É um tempo de cessar os ruídos externos e começar o trabalho nos ruídos internos. Você não entendeu o que eu estou dizendo? Deserto é um lugar que Deus não quer trabalhar o seu exterior. Ele quer trabalhar o seu interior, seu caráter, sua mente, sua conduta. Deserto é esse lugar. Deserto é você entender que você não quer fazer. O Pai está mandando, mas eu não quero. E no final do deserto, você sai de lá gritando e dando glória a Deus e dizendo: eu obedeci em meio à lágrima.
pedras e é o sangue. Aleluia. Aleluia. Pastor, o deserto isola, mas não gera abandono. É um lugar de isolamento, mas não é um lugar de abandono, porque Deus está comigo, Deus está com você. Você está me ouvindo? Se você está no deserto, deixa eu te dizer, você pode estar essa noite dizendo: eu estou abandonada, eu estou abandonado, mas você não está só, o Senhor está contigo. Deserto não é lugar de abandono, é lugar de isolamento para crescimento em Deus. Aleluia. Deserto é o lugar onde Deus silencia tudo para ouvir só você. Isso é incrível. Ah, pastor, isso não acontece não. Estava lá Elias. Eu fiquei só. Estou só, não tem mais ninguém. O próprio Deus diz: você não está só não, rapaz. Para começar, eu estou aqui que você está ouvindo minha voz. Para terminar, tem mais 7.000 que não se prostrou e nem adorou. Deixa eu te falar, deserto é lugar de isolamento, mas há muitos igual você que estão em seus desertos buscando a face de Deus e vencerão como você há de vencer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deserto é lugar de prova, é lugar de preparação. O deserto é um cenário montado por Deus para provação. Sabe, Deus permite que crente, escute só, Deus permite que crente passe por pressão, passe por carência, passe por confronto, passe por lutas interiores. Ah, pastor, Deus não faz isso, faz para que a sua fé seja provado e o seu caráter seja aprovado. Aprovado. Você pode estar sendo provado, não porque está fora da vontade de Deus. Muitas vezes você pode estar sendo provado justamente por isso, porque você está na vontade de Deus. E Deus quer você em um lugar maior. Deus quer você no lugar mais elevado. Mas, pastor, o senhor não está entendendo. Eu já faço parte do time dos 12. Eu já faço parte do time dos 12. Deus não quer você no time dos 12. Ele quer subir o seu nível. Ele quer você no time do Pedro, Tiago, João e o barquinho. Cheguei aqui, pastor, estou no time de Pedro, Tiago, João e o barquinho. E agora? Deus quer subir o nível. Deus quer te levar para um lugar que só João conhece. É deitar-se ao colo dele e receber em sua cabeça carinhos do seu irmão Jesus. Sabe, o deserto é um lugar de confrontos espirituais. Jesus enfrentou o diabo no deserto. Elias enfrentou o esgotamento espiritual no deserto. Você vai ver isso em 1 Reis capítulo 19, versículo 3 até o versículo 18. Davi fugiu para o deserto de Egedim, enquanto era perseguido pelo rei Saul. Sabe, deserto é lugar de confrontos espirituais. A gente precisa entender que deserto é um lugar de cenário para guerras, batalhas espirituais. Nós somos nesse lugar confrontados nas tentações, nas inseguranças, nas fraquezas. É lá que somos confrontados. O deserto revela quem nós somos. Eu entro fraco no deserto e eu saio forte. Eu entro, sabe, na academia do deserto e saio com canudo, formado na escola de Cristo. Eu quero que você entenda que o deserto vai te mostrar quem você é.
O deserto vai expor suas fortalezas e suas fraquezas interiores. Mas o deserto vai também mostrar para você quem é Deus. Porque é lá no deserto que Deus vai mandar o corvo para te alimentar. É lá no deserto que o ribeiro não vai secar, e a água mineral vai descer, e você vai poder comer, e você vai poder beber, e descansar nos braços do Pai. Ele nos ensina tudo isso através da confiança em seu poder. O deserto é um lugar de reencontrar a minha identidade. Ei, escute só o que eu estou dizendo. Talvez você não entendeu. Jesus, antes de iniciar, antes dele ser testado no deserto, ele passa pelo batismo. Aí lá no batismo, Deus vira para ele e diz: ei, meu filho amado aí, ó. Meu filho amado. O deserto vai fazer você entender que Deus está dizendo para você: ei, está doendo. Você está achando que esse período negro não vai passar? Você vai ouvir a voz de Deus, e não é sussurrando, é gritando como um trovão alto, dizendo: eis o meu filho amado. Você é filho amado de Deus. Você, estando no deserto ou não, a tua cadeira, a mesa do Pai está reservada. Sabe, amados, no deserto você é despojado dos aplausos humanos. Você não se interessa mais com aplausos humanos, não. Você não se interessa mais com facilidades, com uma autoimagem construída. É despojado, simplesmente é despojado. Pastor, me traduz aí. Eu estou dizendo que no deserto você larga para lá. Você não está nem aí. Você deixa para lá. Você abandona. Você olha e diz: eu não quero perder meu tempo. Você desconsidera qualquer necessidade de viver em aplausos ou reconhecimento de homens, porque o que você quer é ter Cristo. O que você quer é permitir que o Espírito Santo flua na tua vida, flua na tua vida, flua na tua vida, e você seja um rio de água viva, corrente, fluindo na vida das pessoas. É isso que você precisa ser. Aleluia. O deserto também é um lugar de revelação e de direção. Foi lá no deserto que Moisés viu a sarça ardente. Foi no deserto que João Batista preparou tudo para a chegada de Cristo. Que incrível isto! Lucas capítulo 3, versículo 2 fala isso. João Batista preparou o caminho de Jesus. Foi no deserto que Deus falou com o povo através de uma nuvem de coluna de fogo. Êxodo 13, 21 e 22. Sabe, amados, desertos não são apenas passagens de sofrimento, são plataformas, são pontes para revelações profundas de Deus àqueles que se abrem, àqueles que se abrem à vontade do Senhor. Deus fala mais nos vales. Ei, olhe para mim. Você não vai olhar para mim agora não. Você vai olhar para quem está do teu lado. Diga assim: Deus fala mais nos vales do que nos palácios. Deus fala muito mais no deserto do que fora dele. O deserto é um lugar de dependência total de Deus. E tenha certeza disso. Israel experimentou isso. Israel experimentou isso. Aprendeu a viver do maná. Sabe, Êxodo capítulo 16, Deuteronômio capítulo 8, Neemias capítulo 9, Salmo 78, Salmo capítulo 5. Tudo isso, João capítulo 6, tudo isso fala sobre o maná e sobre a dependência que Israel teve no deserto de Deus. Sabe, e como é que eles aprenderam? Um deserto dentro do outro.
Porque às vezes a gente não se contenta de estar num deserto. E aí a gente quer abrir um deserto dentro do deserto. Você vai pegar o maná todo dia. E no sábado, você vai, na sexta para o sábado, você vai pegar em dobro, porque não pode colher no sábado. Aí o que eles fizeram? Na primeira vez que o maná caiu, pegaram muito maná, armazenaram muito, esfomeado, e pegaram. O que aconteceu no outro dia? Apodreceu o maná. Deserto dentro do deserto. Precisaram aprender. Israel precisou aprender a viver bebendo água da rocha. Números capítulo 20, versículo 10. Água da rocha. Ei, olhe para mim. Não levante sua mão. Só olhe para mim. Quantos daqui estão passando por deserto? Quantos estão dizendo: Senhor, está muito grande esse negócio. Senhor, eu pensei que esse deserto ia só até Itambé. Eu já passei de Itambé. Estou quase em Itabuna. E o deserto não terminou. Senhor, me ajuda. O que eu tenho que fazer? A resposta está aqui no que eu estou dizendo. Dependa de Deus. Dependa do Senhor. Entenda que o seu alimento vem de Deus. O maná é Ele que manda. Entenda que você vai precisar bater na rocha. E com fé, a água vai sair dessa rocha. Sabe, a palavra de Deus diz que no encontro de Cristo com a mulher samaritana, Ele diz: a água que eu te der, se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. É isso que Jesus está nos dizendo essa noite. O deserto que você está passando, eu posso entrar contigo nesse lugar, e eu posso te ofertar a água, e se você beber de mim, nunca mais, eu estou dizendo, nunca mais você terá sede, porque eu sou a água viva. Eu sou a água viva, diz o Senhor. Sabe, amados, o deserto anula a autossuficiência e nos obriga a reconhecer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou falar de novo porque eu quero que você entenda. O deserto anula a minha autossuficiência. Eu sou autossuficiente. Eu consigo tudo, eu não preciso de ninguém. O deserto anula isso. O deserto anula isso e me obriga a reconhecer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O deserto tira você da zona de conforto, mas te leva para um outro lugar. Ei, o deserto te tira da zona de conforto e te coloca na zona da fé. E essa zona é boa. A zona da fé é quando tudo está desmoronando de um lado. Parece até que tem um salmo na Bíblia que fala alguma coisa desse tipo, não parece? Quando 1000 cai de um lado, parece que tem um salmo assim, não tem? 10.000 cai do outro. Esse cara devia estar passando por um deserto, hein? Isso é fé. Ei, eu vou até sentir. Ei, eu estou aonde, amado? Estou no deserto. 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro. Sim ou não? Sim ou não? Eu posso até ver a queda deles. Posso até sentir. Peraí, pastor, como é que o senhor vai sentir a queda deles? O pó pode até chegar aqui no meu nariz, mas eu não serei atingido. A palavra está me dizendo isso. E de lá, sabe, da zona de fé, é bem lá na zona da fé que a alma aprende a depender de Deus, não pela força, mas pela graça do Espírito Santo, pela graça de Cristo Jesus. E ainda falando sobre esse tema, o que é deserto? O deserto é temporário, amados. É temporário, não é moradia, é temporário. E o deserto, ele é transformador. Sabe, eu queria que você entendesse que o deserto, ele é uma passagem, não é moradia. Nenhum servo de Deus,
nenhum servo de Deus, dentro da palavra do Senhor, permaneceu sempre no deserto. O deserto deles, o maior deserto que eu me lembro é o de Sansão. Mas ele também saiu do deserto. O deserto é um tempo, é um caminho, mas não é o destino final seu. Não é a sua morada. Não é o que Deus reservou para você. Se você estiver passando por um deserto hoje, saiba, em nome de Jesus, e eu profetizo, é por pouco tempo, mas Deus, enquanto você está nele, está formando. Espera aí que eu quero encontrar uma palavra mais forte. Forjando em você o caráter dele. E aquilo que Deus vai forjar em você, o deserto vai embora, mas aquilo que Deus vai forjar em você vai ficar para sempre. Se você está passando por isso, saiba, Deus está com você. E aí nesse entendimento, eu quero que você entenda porque é que o Espírito, então capítulo 4, versículo 1, porque que o Espírito leva Jesus ao deserto. Primeiro, para mostrar que o deserto pode ser a vontade de Deus. Amados, o deserto não é necessariamente um sinal de desobediência. Jesus não desobedeceu, Jesus não pecou. Jesus foi conduzido até lá. Ele não foi forçado, ele foi conduzido até lá. Sabe, ele foi escolhido. Deus escolheu para forjar, para provar, para revelar. Sabe, assim somos nós. Segunda coisa que eu preciso que você entenda. Por que o Espírito levou Jesus até o deserto? Para que ele fosse a identificação espiritual de Israel. Israel passa 40 anos no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. É uma identificação espiritual. É uma tipificação. Jesus estava tipificando o povo de Israel. Terceiro, o Espírito Santo leva Jesus lá para enfrentar Satanás e ser o nosso representante. Cristo foi conduzido ao deserto não para ser o Filho de Deus, mas para ser o novo Adão, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. E como novo Adão, ele precisava confrontar o lugar que o primeiro Adão fracassou. A importância desse entendimento faz a gente entender a missão de Cristo. Em quarto lugar, Jesus é levado pelo Espírito para nos ensinar que a tentação é parte de um processo de amadurecimento espiritual. Sabe como é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo crentes que não suportam nenhuma prova. Nós estamos vivendo uma era de crentes que não suportam provas. Crentes que não querem entrar no deserto, que é a escola da obediência, que é o terreno da lapidação de Deus. Somos todos diamantes. Diamantes de Deus. Mas não se esqueçam não, somos brutos. E como diamantes brutos precisamos ser lapidados. E muitas vezes o que vai nos lapidar é a escola do deserto. É essa escola da obediência, é essa escola da dependência. É lá que nós precisaremos entender que seremos preparados. Deus prova, o diabo tenta. Ponha isso em sua mente. Deus prova e o diabo tenta. Eu quero falar mais uma. O Espírito Santo leva Jesus até lá para nos ensinar algumas coisas que devem acontecer somente no tempo de Deus. Não buscar atalhos. Não existe pão sem cruz. Não existe glória sem sofrimento. Não existe identidade de filho de Deus sem submissão ao Pai. Vou falar o último, que esse aqui é pesado.
Não existe identidade de filho de Deus sem submissão a Ele. O deserto precisa levar você à condição de não querer buscar em tua vida atalhos. Ai, pastor, olha, pastor, eu esperei, sabe? Eu esperei, e aí, nessa minha espera, demorou um pouco. Eu queria fazer uma viagem, estava juntando dinheiro, mas estava difícil. Daí apareceu alguém para eu fazer um trabalho. Não é lícito, não é errado também, mas Deus vai entender. Não vai, pastor? Uma hora dessa o pastor tem que dar as costas, não tem? Porque se o pastor realmente for responder, o pastor é que perde a salvação. É o pastor que perde. Sabe, essa busca de atalhos. Deserto é um lugar que você precisa entender que Deus não trabalha com atalhos. Deus não trabalha com serviço fast food. Deus não trabalha com fast food, Ele trabalha no tempo dEle. O que vem de Deus, vem no tempo dEle, na maneira certa, da forma certa. Não troque a sua promessa pela pressa da intervenção de algo na sua vida. Viva o melhor de Deus no tempo de Deus. E sabe, amados, e aí, voltando ao primeiro versículo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus não foi deixado no deserto, Ele foi guiado. Deserto não é abandono. Você está sendo guiado para um treinamento. Guiado para um treinamento. Estou falando de mim agora, não é de você não, viu, amados? Deserto é um lugar de baixar a minha crista. É crista que fala? É coisa de galo, né? Isso. Então, deserto é lugar de baixar a minha crista. Não estou falando de você não, estou falando de mim. E enquanto eu não baixar minha crista, do deserto eu não saio. Deserto não é um erro no caminho. Peguei um caminho errado, caí no deserto. Não, deserto não é um erro do caminho. Quando Deus falou: ei, Moisés, você vai por aqui, ó, vai por aqui. Moisés falou: Senhor, tem um marzinho ali no meio, e lá na frente tem um desertinho. O que nós faz? Deus falou para mim: põe o cajado, atravessa e vai para o deserto, porque lá eu tenho algo para ensinar ao meu povo. Deixa eu falar para você, o deserto não é um erro no caminho, é parte do caminho. É para te treinar, para te capacitar. Muitos pensam que por estar sofrendo foram abandonados, mas o Espírito que desceu no batismo de Cristo agora conduz Jesus, guia Jesus e está guiando a sua vida também. Sabe, amados, há dores que não são castigos. A gente aprende lá na EIFOL que às vezes é preciso fazer uma ferida menor para curar uma ferida maior. Pastor, eu não entendi. Você não entendeu? Alguém que tem problema no coração e que precisa de uma cirurgia, esse coraçãozinho vai sair pela boca? Não. Os médicos vão rasgar o peito de alto a baixo, cortando com serra aqui, abrindo o peito e trabalhando no coração. Depois ele fecha de novo, costura uma ferida menor para tratar uma ferida que ia levar à morte. O deserto é uma ferida menor de Deus para tratar uma ferida maior na tua vida, que está te conduzindo à morte eterna. Essa você pode dizer amém. A segunda coisa, no capítulo de número 4, versículo de número 3, diz que chegando-se
a Cristo, o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Antes da tentação, Jesus ouviu: tu és meu filho amado. Mateus capítulo 3, versículo 17. E estou perdido na hora? Não, não estou perdido na hora, eu estou perdido na hora. Vou fazer igual o pastor Antônio. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Eu tenho ainda 50 minutos. Os minutos que ele não pega eu vou... Cristo, quando ouve isso, olha o que Cristo ouve: se tu és. Quantas vezes damos ouvido a Satanás? Pessoas que não têm, sabe, amados, olha para mim, amados. Eu quero terminar essa mensagem hoje. Olhe para mim. Pessoas que não estão alinhadas com Deus, pessoas que não caminham com Deus, pessoas que não oram, pessoas que não leem a Bíblia, morrem de calor, por quê? Porque não lê a Bíblia. Não vai para o monte, não lê uma Bíblia. Aí esse cara vem te dar conselho, e aí você escuta esse conselho. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Amados, entenda, Jesus sabia quem ele era. E quem ele era? Deus. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 30: eu e o Pai somos um. Aleluia, aleluia. A primeira investida do diabo é atacar aquilo que o Pai declarou, a identidade. A primeira investida de Satanás vai ser atacar a sua identidade. Satanás sempre tentará te fazer duvidar do amor de Deus, sobretudo quando você estiver sentindo fome, carência, fraqueza, solidão, abandono. Quando você pecou e Satanás vem e sussurra ao teu ouvido dizendo: você não merece perdão, é nesse momento que ele ataca dizendo: você não é filho. Identidade não é baseada em circunstâncias, mas é baseada numa declaração do céu. É o próprio Deus que diz: você é filho. E a mesma coisa vale para mim, a mesma coisa vale para você. O Senhor diz: eu não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. Sabe, amados, a gente precisa entender que isso é algo profundo. A terceira coisa é o ataque ao tempo de Deus. Ele diz: lança daqui. Versículo 6. Se você é filho de Deus, lança daqui lá embaixo, porque haverá ordens. Hebreus capítulo de número 1, versículo 14. Haverá ordens dadas para que esses anjos venham, anjos ministradores, venham e te sustentem, venham e te segurem. O diabo agora não usa mais a fala, ele usa a Bíblia. O diabo usa a Bíblia. Ele usa a Bíblia para tentar a palavra, para tentar Jesus. Ele conhece a palavra, ele conhece as Escrituras. Mas Satanás não ama o autor das Escrituras. Ele não ama Deus. Ele não ama Jesus. Aqui ele apela para a pressa. Vai, prove agora, se lance, vai, caia lá embaixo. Sabe, os anjos virão e cuidarão de você. Essa é uma tentação que muitos de nós caímos. Forçar Deus, acelerar processos. Deus não acelera processos. Deus não queima etapas. Sabe, exigir de Deus, imprensar Deus, colocar Deus contra a parede, para que milagres imediatos aconteçam. A fé não obriga Deus a nada. A fé se submete a Deus. Não precisamos pular
princípios emocionais, princípios espirituais. Deus nos ama. Quem crê e espera, recebe. Quem crê, sabe do amor. Quem crê, conhece o seu Pai. Quem crê, sabe quem é Jesus. Quem crê, sabe que é morada do Espírito Santo. Confia nesse amor, espera e sabe que há de receber, em nome do Senhor Jesus. Quase chegando ao fim, Satanás diz: tudo isso eu te darei. Versículo 9: se você se prostrar. A proposta de Satanás é clara: glória sem cruz, autoridade sem obediência, reino sem sofrimento. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Glórias sem cruz. Igreja sem cruz é uma reunião de pessoas. É um palco e o público. Gilgal sem cruz é terapia. Ajoelhar-se para falar com Jesus sem cruz é religiosidade. Porque a cruz é entender que o sacrifício dele foi que me ligou novamente a Deus, me dando a vida eterna. Sabe, João diz, o Senhor fala: eis que vou preparar um lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu esteja, estejais vós também. E Jesus, como é que vence Satanás? Com a palavra. Ei, olha para mim aqui. Com a palavra. Pastor Antônio, prepara aí que o senhor vai fazer a ceia para mim, por favor. Prepara os textos aí. A gente vai fazer rapidinho, tá bom, pastor? Jesus vence com a palavra. Não é no grito. Vence com a palavra. Verso 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verso 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 10, está escrito: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia! Jesus não lutou com argumentos emocionais. Jesus lutou com verdades eternas e absolutas. A Bíblia é verdade eterna e absoluta. Cada resposta foi um versículo, não decorado, mas encarnado nele mesmo. O deserto só é vencido pela palavra viva. Não basta você saber, não basta você ter decorado, senão você vai virar aqueles que levaram a surra lá em Atos. Você precisa entender que você precisa crer e obedecer. Encha-se das Escrituras. A sua arma contra a mentira é as Escrituras. A sua arma contra o medo é as Escrituras. A sua arma contra a dúvida é as Escrituras. A sua arma contra Satanás é as Escrituras. E então, quando o diabo sai, deixa Jesus. Os anjos vêm e servem ao Senhor. Anjos ministradores. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Anjos ministradores. Deixa eu te falar, todas as vezes que você aplica a verdade, o diabo vai embora. Ele bate em retirada. Todas as vezes. Todas as vezes que a sua voz estiver municiada da autoridade no sangue de Cristo, quando você falar, o diabo vai bater em retirada. Após todo o confronto, ei, olhe só para mim. Após o confronto, vem o refrigério. Olha os anjos aqui para servir. Olha os anjos para servir. Há uma batalha, pode ficar tranquilo, vai chegar o cuidado de Deus. Os anjos não vieram antes
porque não era o tempo de Deus, mas vieram no tempo de Deus. O texto que eu estou dizendo está em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tem como colocar esse texto aqui na tela para mim, por favor? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eu quero que a gente termine com esse texto. Hebreus 1, 14. Preste atenção no que eu quero que você leia. Esses anjos do Senhor. Ei, olhe para mim. Esses anjos do Senhor estão à sua disposição. O texto diz assim: não são porventura todos esses espíritos ministradores, pode passar, enviados para servir a favor daqueles. Ei, presta atenção, olha para mim, daqueles, está no plural. Aqui não está falando de Jesus, aqui está falando de você, daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia. Hão de herdar. Sabe o que eu estou te dizendo essa noite? Seu deserto está acabando e os anjos estão chegando. Oh, aleluia! Aleluia! Você pode estar em um deserto, mas você não está sozinho. O Espírito está com você. Ele te conduziu. Ele vai te sustentar. O diabo ataca primeiro a sua identidade, depois ele vai atacar a sua promessa, por fim ele vai atacar a sua adoração. Projete sua identidade em Cristo, saiba quem você é. Afirme isso através da palavra. As tentações vêm para nos desviar, mas elas nunca vêm para nos destruir. Nunca. Mas Deus vem com o seu poder e nos restaura. Use a sua palavra como escudo e espada. Memorize, decore, traga isso, declare, comece a falar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O que está mais perto de você? A minha boca ou a sua boca? O que está mais perto de você? A minha boca ou a sua boca? A sua boca. Então fale, boca, para o seu ouvido dizer: eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Aleluia! Você não é vencido, você é vencedor. Sabe, amado irmão, amada irmã, se você tem se sentido só, tentado, cansado, talvez você esteja vivendo esse deserto da alma. Talvez esteja ouvindo vozes dizendo que Deus esqueceu você, que você não é mais amado, que seu tempo acabou, que Deus não se importa contigo. Mas eu quero te dizer hoje uma boa nova em Cristo. Pelo Espírito Santo, por favor, ouça o que eu estou dizendo, porque está ecoando nos céus. O teu nome ecoa nos céus. Eu posso ouvir o teu nome ecoar nos céus. E lá nos céus está sendo dito: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O diabo pode querer te acusar, pode querer te afirmar, o diabo pode querer te empurrar abismo abaixo, mas o Espírito te traz para perto da cruz, para perto da ressurreição, para perto da sua salvação. Jesus venceu o deserto por você, e você pode vencer também. E essa noite eu quero que você carregue no seu coração a certeza que o Senhor está cuidando de ti. Se você se sente só, nos procure. Procure a mim, procure a pastora Miriam, procure o pastor Antônio, procure o Neto, procure-nos. Nós queremos orar por você, nós queremos amar você, nós queremos mostrar que o amor de Cristo não te abandonou. O Senhor está contigo. O Senhor provou o seu amor mais uma vez esta noite. E nesta noite eu quero orar por todos vocês. Quero convidar o pastor Antônio para vir à frente. Eu quero convidar que você fique em pé em nome de Jesus.
Amém. Aleluia. Nós ainda vamos tomar a nossa ceia. Se você estiver precisando falar com Deus, eu vou pedir o pessoal que apague as luzes da nave, para que você se sinta mais confortável. Pode apagar todas as luzes da nave por enquanto, até a hora da ceia. Isso, obrigado. E eu quero que você comece a falar com Deus aí. Comece a dizer para Ele a verdade. Diga: Senhor, está doendo. Senhor, eu não consigo olhar para mim. Eu não consigo me perdoar. Eu não consigo aceitar as promessas que o Senhor tem. E essa noite, em nome de Jesus, me ajude, Senhor. Vai fazendo a sua oração. E enquanto você ora, aqui na frente nós vamos cantar. Senta um minutinho, eu e o pastor Antônio vamos dar a bênção apostólica na sua vida. Mas nós temos algum recadinho, rapidinho. Eu queria chamar aqui o Neto e a Juliana, por favor. Neto e Juliana, enquanto eles estão vindo aqui. Neto e Juliana. Amados, amanhã, 19 horas, é isso? 19? Amanhã, 19 horas. Começaram com 3. Depois 4. Eu ouvi dizer que já passou a casa a meia dúzia. Já está em 15 homens. Amanhã é o encontro dos homens, às 19 horas. Você que é homem, não fique de fora. Sabe, eu já posso vir, não posso não? Porque eles me deixaram de fora, me proibiram. Falou bem assim: pastor, sai. Me botaram para fora. Mas eu estou numa vontade de vir. A justificativa é de que os homens estão saindo 2 da manhã. Não, irmão, não é 2 não, é 1h30. Se eu vim, vai sair 5 da manhã. Eu falei: vigília. Mas começa às 7, termina às 10 da noite, aproximadamente. Os homens estão aqui tratando de coisas muito importantes, né? Tratando de coisas de homens. Nós não vamos abrir aqui porque tem mulheres, né? Então, como é coisa de homens, não dá para tratar aqui. Eu quero que você, homem, venha, participe. Tem sido um encontro fantástico. Quarta-feira nós teremos a quarta-feira profética. E vindo diretamente, vou usar a mesma coisa que o senhor falou, diretamente vindo de Curitiba. Está vindo uma pregadora aí de Curitiba, a pastora Miriam. Então não fique de fora. Tem aí uma palavra de Deus muito grandiosa para a sua vida. Não fique de fora. Na sexta-feira terá o culto das mulheres, o culto das escolhidas. Não é das senhoras, é das escolhidas. Culto das escolhidas. A casa vai ser a da Paula, da Paulinha, ou ainda não definiu, né? A de Rose? Agora vocês precisam me dizer qual Rose, porque a igreja tem 7 Rose. Rose do Marcelo, aqui, pronto. Ô Rose, fique em pé um pouquinho, por favor, só para o pessoal saber quem é. Pronto, aqui, viu pessoal, viu meninas? Culto das escolhidas, que horas? 19h30. 19h30, amém? Sábado, às 19 horas, culto de jovens, na modalidade, vai ser culto praise ou vai ser a Bíblia? Culto praise, ok? Culto praise, então não fique de fora. E no domingo, às 9 da manhã, nós teremos café com palavra. E às 18h31, nós teremos então o nosso grande encontro da família, toda a igreja reunida. Não tem o café com palavra não, amados. É o dia dos pais, não é isso? Dia dos pais, bem lembrado. Eu tenho 2 recadinhos rapidinho. Amanhã nós teremos uma reunião só de pastores. Vamos começar às 9 da manhã e terminaremos por volta das 5, 6 da tarde, às 18 horas. Peço que a igreja ore em favor desta reunião. Estará presente a pastora Miriam, o pastor Antônio, estará presente a secretária da igreja, eu estarei por lá.
Se o pastor Dalmar não estiver viajando, estará por lá também. E eu queria trazer para você uma novidade, que é o meu segundo aviso. Aqui conosco está o casal Neto e a sua esposa Ju. Durante a minha viagem para Eifol, o Senhor falou muito ao meu coração a respeito do ministério do Neto, daquilo que Deus tem desenvolvido, e trouxe ao meu coração a orientação de falar ao Neto que ele deveria avançar mais, era a hora dele avançar mais. Aí eu chego aqui, encontro com o Neto: pastor, tem um negócio para te falar que o Espírito Santo me falou. É claro que o pastor educadinho foi ouvir, aí me contou tudo que eu ia contar. Me contou, então testifico o que eu iria falar. E o Neto está, a partir de hoje, entrando para um treinamento, estará conosco, nos acompanhando, nos ajudando. Estará nos próximos meses ou no próximo ano também se matriculando em uma escola teológica, para que em um futuro muito próximo o Neto também seja um dos pastores dessa igreja. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Então, e como a gente costuma dizer que mulher de pastor é pastora, então ela está indo junto, né? Então, eu quero que ore por esse casal. O trabalho que Neto está fazendo é um trabalho que Deus tem aprovado, é um trabalho com os homens muito significativo, e ele estará conosco, sendo discipulado, nos acompanhando, e amanhã ele já vai fazer parte, junto com a esposa dele, dessa reunião pastoral. Estará lá conosco, acompanhando, ouvindo, e deixando gerar no coração dele aquilo que o Espírito Santo tem para a vida dele, tá bom? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer uma oração pelo casal, e já te dou o pastor Antônio vai dar a bênção apostólica, se ele tiver mais algum anúncio, tá bom? Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Estenda suas mãos aqui para cá. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a Juliana e o Neto, que o Senhor testificou em nosso coração um tempo de graça, um tempo novo, barreiras que foram quebradas, fortalezas que caíram na vida desses teus servos, e agora eles entram em um patamar novo, um patamar onde serão disciplinados, onde serão discipulados, onde aprenderão mais do Senhor para viver o seu chamado, o seu ministério. Ele já tinha isso em seu coração, e ele sabe. O seu pai é pastor também, e isso já ardia no coração dele. Às vezes a gente foge um pouquinho, mas chega uma hora que o teu amor é tão precioso, que a gente não tem outra coisa para dizer a ti, Senhor, que não seja sim. Estamos prontos para te obedecer. Como ministro do Evangelho, eu abençoo a vida do Neto, eu abençoo a vida da Juliana, abençoo a vida da Marina. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, como filha de pastor que ela será, que ela está blindada, cuidada, guardada pelo amor de Jesus. Que a tua graça seja mantenedora na vida do teu servo. Envie teus anjos para cuidar deles. E nós, Pai, cremos que esse é um tempo novo para o ministério da promessa. Oramos agora em nome de Jesus. Amém.